Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Mercado e Perspectivas, um programa que reúne empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Lembrando que o nosso programa vai antes ser exclusivo para quem é associado da FEComércio São Paulo. Está comigo a Adriana Auriemo, que é sócia-diretora da Nut Bavarian e vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising. Olá, Adriana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar a nossa conversa contando, aliás, que você contasse um pouquinho da história da Nut Bavarian. Ela abriu no Brasil em 1996, então tem 25 anos de história. Eu queria que você contasse um pouquinho toda essa trajetória para os nossos espectadores. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, na verdade eu conheci a Nut Bavarian em 1995, numa viagem de família nos Estados Unidos. A gente estava, enfim, assistindo um jogo de basquete, sentiu aquele cheirinho gostoso. Família inteira foi atrás do cheirinho, que nem pica-pau, né? Para descobrir de onde vinha. E lá a gente experimentou as castanhas, né? As amêndoas glaciadas. E era um produto que não tinha no Brasil. Eu tô falando lá de trás. Não era hábito do brasileiro comer amêndoas, muito menos nesse formato doces, dentro de um pacotinho. E na época eu era recém-formada, ainda nem estava pensando, né, em ter o meu próprio negócio, embora eu sempre quisesse ter, eu já queria ter o meu próprio negócio, mas não estava pensando ainda no quê. E uma tia minha estava com a gente na viagem, entrou em contato com a marca americana e comprou um quiosque, uma panela elétrica que faz esse produto, levou para o Brasil, montou em Campos do Jordão, em julho de 96. Foi o primeiro quiosque em Campos do Jordão, fez o maior sucesso por causa do cheirinho, aquela coisa toda, né? Um produto diferente, gostoso, que tem o clima de Campos. Aí, logo em seguida, ela acabou desistindo do negócio por questões pessoais e eu tinha acabado de fazer um curso de franquias. Eu estava doida por alguma coisa de franchise, então eu brinco que eu queria ter alguma coisa no ramo de franquias antes de saber o que era. E quando eu vi isso, eu achei que era uma master franquia americana. Falei, puxa, acho que dá para construir uma rede aqui no Brasil. Aí a gente acabou comprando dela, gente, porque meu pai me emprestou dinheiro, né, para isso. A gente acabou comprando essa estrutura, esse quiosque e essa panela dela. E eu fui para os Estados Unidos para conversar com o David Brandt, que era o americano dono da marca, para entender um pouco mais, achando que eu sabia tudo de franchising, que eu ia trazer uma master franquia para o Brasil. E chegando lá, eu descobri que a Nut Bavarian nos Estados Unidos não é uma rede de franquias. Era a marca de um produto e de um equipamento. Então, mais ou menos como você tem uma máquina de café, que você compra a máquina de café e você pode montar a cafeteria do João, do Pedro, com aquela máquina específica. E a Nut Bavarian nos Estados Unidos era isso, era a marca de uma máquina. O que a gente acabou comprando deles nos Estados Unidos foi a exclusividade dessa máquina para o Brasil, o projeto, né, como é que você faz esse equipamento, manutenção e etc., e a receita do xarope do produto. E aí, com isso em mãos, a gente montou uma rede de franquias aqui no Brasil. Primeiro pontos próprios, e depois, como eu falei, né, eu já queria ter uma rede de franquias antes de saber do que era, eu estava encantada com esse sistema. Aí, um ano depois, em 97, a gente começou com as primeiras franquias. Me associei à ABF, eu falo que eu fui uma das associadas que se associou antes de pensar em ter a primeira, antes de formatar a primeira franquia, eu já me associei até para aprender como é que se formata uma franquia e... De novo, achei que eu soubesse tudo disso. Claro que eu bati a cabeça pra caramba durante esses anos todos. Mas aí assim foi. Então a gente foi abrindo quiosques. Geralmente as pessoas lembram da Nut do cheirinho, né? O cheirinho deu muito problema pra gente. A gente abria um ponto, era expulso no dia seguinte. Aí abria outro, aí era expulso de novo, sempre por causa do cheiro. Mas depois a gente foi contornando esses problemas e foi crescendo com a marca. Bom, você está me falando uma trajetória longa de aprendizagem, inclusive, né? 25 anos, aprendeu o que era franchising, né? O que você está me dizendo. Mas pensando em toda essa história de aprendizado, a gente teve um ponto muito importante que foi a pandemia. E aí quando você fala de cheirinho, da Nut Bavarian, Exatamente. A gente associa bastante a shopping, aeroporto, pontos que foram muito afetados pela pandemia.
E eu sei que vocês tiveram que fazer um processo de mudança e acelerar coisas que já estavam nos planos. Me fala um pouquinho sobre isso e, principalmente, quais foram os reflexos, né, dessas mudanças que a pandemia deu aquele empurrão? Foram vários. Primeiro assim, como eu falei, as pessoas conhecem a Nut dos quiosques. Quando eu falo Nut Bavária, a primeira coisa que vai, o cheirinho dos aeroportos, que geralmente, né, o que mais chama a atenção. Então, nós estamos com quiosques em shoppings, aeroportos, metrôs, terminais rodoviários, feiras, eventos, parques, festas. Pensa que isso tudo do dia pra noite, você virou a chave, fechou tudo, não tinha mais nada aberto. Tem pessoas assim que falam, puxa, meu faturamento caiu 50%, meu caiu 100%. E não foi um mês, foram vários meses com faturamento zerado. Aí foi tenso, foi um momento bem tenso. Eu acredito que a gente teve muita sorte de estar dentro de um sistema de muito compartilhamento de ideias. E aí também agradeço demais a BF por isso, porque esse mundo do franchising, a gente pensa que todo mundo tem que estar bem pro outro estar bem. É aquela espiral positiva, sabe? Um ajuda o outro, que ajuda o outro, para fazer todos os negócios prosperarem. E aí, na pandemia, a gente aprendeu muito um com o outro e também abriu muitas portas para outros projetos. E na Nut, a gente já tinha alguns outros projetos na manga. Alguns já existiam, como a linha de food service, que é o produto como ingrediente de outros produtos. A linha de brindes corporativos morreu também, né? Na pandemia. Essa a gente deixou na gaveta durante esse período. Mas a gente entrou com 3 coisas, assim, mais fortes. Produtos para supermercado era algo que no começo da Nut a gente já tinha testado, só que a marca não era conhecida e é muito difícil. É outra brincadeira você trabalhar em supermercado. Então a gente acelerou essa linha que a gente fala que é a nossa indústria. Hoje a gente está em várias redes de supermercado, Pão de Açúcar, Saint-Marché, Sam's, enfim, várias redes farmácias, hotéis, etc., com produto já pronto, porque era onde as coisas estavam abertas, né? Shoppings todos fechados, a gente foi para esse caminho. E a gente foi de uma maneira muito rápida. De novo, com contatos que ajudaram a abrir as portas desses lugares para a gente entrar. E os canais digitais, que aí não teve jeito, todo mundo teve que ir para eles. A gente acelerou o delivery, embora a gente tenha tido muito mais dificuldades do que outras operações de alimentação, porque no nosso caso o quiosque, ele fica no meio do corredor do shopping. Então, nem todos estavam abertos e nem todos a gente podia entrar para produzir, diferente de um restaurante, que você tinha aquela permissão para entrar e produzir e vender no delivery. Os nossos, muitos deles, não podia nem no delivery. Tivemos que adaptar, até na casa dos franqueados, isso. Então, o delivery foi um deles. E o digital, nós fomos para todos os marketplaces, Mercado Livre, Amazon, e também a gente acelerou o nosso próprio site. Agora, contando a verdade verdadeira para vocês, esses canais eu ainda tenho muito que aprender. Eles ainda são bem pequenos na nossa rede. Ainda a participação deles, os digitais, né? Estou falando aqui dos digitais. A participação ainda é bem pequena. Os outros cresceram e se consolidaram. Tanto a indústria quanto a linha de food service, que durante a pandemia também se consolidou. A food service é o produto como ingrediente de outros produtos. Então, a gente vende nossos produtos para sorveterias, docerias, cafeterias que criam receitas usando ele como ingrediente. E esses funcionaram. E aí, depois, passando um pouco a pandemia e conseguindo respirar de novo, a gente foi para outros projetos, alguns de parceria com outras marcas, e aí entra também esse universo do franchising que eu te falei, da gente um ajudar o outro e juntar forças para todo mundo crescer junto. Nós temos hoje bolo numa rede de franquias que chama Tradicional Bolos, que tem nossas castanhas. A gente tem parceria com a Biscoitê, que tem um cookie da Nut Bavária. E Biscoitê também é uma rede de franquias e que vai com as nossas castanhas. Com a PTK, que fez um licor de amêndoas também pra gente, da Nut Bavária. Enfim, tem uma série de parcerias com marcas bacanas que fazem produtos pra gente e com a gente. Você falou bastante desse processo de expansão, diversificação, que eu acho que, entendendo na tua fala, ele foi vital, né? E aí eu fiquei interessado num ponto que você me falou, que no começo o delivery foi complicado, porque os pontos eram em shoppings. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa dificuldade de adaptação, que acho que é legal, né? Como você adquire flexibilidade, mas também dos pontos fortes dos produtos da marca. Que se eu estudei direito, enfim, com esse produto de vocês,
tem uma facilidade aí um pouquinho diferente de transporte, né? Porque ele não se deteriora, Exatamente. ele mantém as propriedades por mais tempo. Me fala um pouquinho sobre esses pontos Não, fortes exatamente. e fracos. E no auge da pandemia, quando a gente estava assim, super tenso, lembrando que quando você tem uma rede de franquias, eu acredito que as redes de franquias se saíram melhores na pandemia, porque eram muitas cabeças pensando junto. E você ganha força e agilidade para passar por esses desafios de uma maneira mais consistente, né? Eu fiquei pensando, um empresário na pandemia sozinho deve ter sido muito difícil. A gente com toda aquela rede junta. Tem um lado preocupante, porque são muitas famílias que dependiam das nossas ações, mas também era muita gente para fazer crescer. Facilitou nas negociações com os fornecedores, facilitou nas negociações com os pontos comerciais. Aí a gente sentou um dia e falou assim, puxa, o que a gente tem de melhor aqui? O nosso produto é um produto que viaja bem, é um produto extremamente nutritivo. Lembrando que na pandemia a saúde era o foco principal, as pessoas queriam ter saúde, queriam comer coisas nutritivas. A amêndoa é o alimento natural mais nutritivo do mundo, então era um ponto positivo. E você compra na tua casa, ele chega igualzinho o que você compra no quiosque. Não mela, não amassa, não derrete, não quebra, viaja super bem. O nosso desafio não era hábito das pessoas comprar no digital. É diferente de você que já está acostumado a pedir uma pizza ou pedir um sanduíche ou, né, uma comida japonesa. Aquele impulso que o nosso produto tem, que você sente cheirinho, tá no shopping passeando e sente o impulso, aquilo você não tem no digital. Então, a gente tentou pegar os pontos positivos, vamos trabalhar neles, vamos fortalecer eles, e foi o que a gente fez. Pensando um pouquinho nisso que você falou sobre o produto, transportar bem, tem alguma diferença de precificação do quiosque para online? Porque me parece que é um pouquinho diferente, né? Muitas redes sim, no nosso caso não. Tá. Mas como eu te falei, o nosso online ele ainda é bem menor do que ele poderia ser. A gente está trabalhando nisso. Mas você sabe que no franchising como um todo, o delivery tá com uma participação bem interessante. E nas redes de alimentação, nas outras redes de alimentação do universo aí de franquias, o delivery já está representando em torno de 20%, que é um acréscimo, né? Algo que durante a pandemia era quase todo o faturamento da rede. Agora ele veio para acrescentar esse valor ao faturamento da loja física, que também já voltou a ter aquela frequência que tinha antes, ou pelo menos já está bem próximo da frequência que tinha antes. Eu queria que você falasse um pouquinho exatamente do setor de franchising. Então, como alguém que abriu uma franquia, né, há 25 anos, conhece muito bem, me parece, o dia a dia da operação e é vice-presidente da BF, o setor de franchising tem exibido bons números aí em 2021, 2022, 2022, 2023. Tá, me parece, numa franca expansão. 2023 tá sendo uma guinada nesse sentido? Tá sim, tá sim. No primeiro semestre de 2023, comparado ao primeiro semestre de 2022, o faturamento do setor de franchising como um todo cresceu 15%. É um número bastante relevante. Em 2022, o setor de franchising faturou mais de 211 bilhões de reais. Ou seja, é algo já bem significativo, né? 2,7% do PIB nacional. A gente está falando de um setor forte. Eu, particularmente, sou muito... Já falei para vocês, sou muito fã do setor de franquias, porque eu vejo assim, no Brasil... A gente tem um sistema de franquias muito profissional. E é uma oportunidade de alguém que quer entrar no mercado, quer se tornar um empresário, já sair na frente. Ele já entra com marca, com treinamento, com suporte. Eu escuto muita gente falar assim, o franchising você tem que pagar taxa para franqueador, então você tem uma linha de custos a mais. Só que você tem um monte de outras linhas de custos a menos, por você ter alguém que faça por você, que as pessoas às vezes esquecem de botar na conta. Vou te dar uns exemplos. Pega uma marca, só para não falar só da minha, né? Pega uma marca de, sei lá, vou vender chocolate. Uma coisa é você negociar 10 quilos de matéria-prima X, de embalagem, de cacau. Outra coisa é você negociar 10 mil quilos de cacau. Você vai conseguir com o fornecedor um preço muito melhor e a rede toda vai ser beneficiada com isso, com essa economia
Esse ganho de escala. Você consegue fazer campanhas melhores pela marca, você consegue negociar melhor com os pontos comerciais que já conhecem a marca, que você tem alguém na franqueadora já preparado para isso, você consegue ter uma assessoria jurídica melhor, muitas vezes consultores que a franqueadora consegue contratar e que trabalham para a rede inteira, coisas que o empresário sozinho não tem. E aí, tudo isso, claro, faz com que, né, a pessoa agora consiga passar por esses desafios aí de pandemia de uma maneira mais rápida. E assim, no Brasil, a gente tem a lei do franchise. Se o franqueado quiser entrar num negócio com mais segurança, ele tem tudo que ele precisa para isso. A lei de franquias, pode parecer lei, geralmente a gente acha que é uma coisa bem complicada, bem complexa, mas resumindo um pouco, ela vai pela transparência. Então, o que ela faz? Ela obriga a franqueadora, qualquer franqueadora no Brasil, antes de vender uma franquia, tem que entregar para o candidato: quero comprar uma franquia. Você vai receber, com pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato, um documento que a gente chama de COF, que é o apelido, que é a Circular de Oferta de Franquias. Ali tem toda a regra do jogo. Então, um candidato, para ter mais segurança, ele vai ter ali quem são todos os franqueados da rede. Ele pode e deve ligar para esses franqueados e perguntar como que é a atuação dessa franqueadora, ela entrega o que ela falou que vai entregar, como que é o teu dia a dia, o teu resultado, enfim, ele consegue ter essa pesquisa prévia do negócio. Tem todos os números, quanto ele vai precisar investir, como que é a regra se ele quiser sair do negócio, enfim, tá tudo escrito. Claro que cabe a ele ler e verificar, né, se realmente é aquilo mesmo, mas ele tem todo o material que precisa para isso. Então, eu acredito que é um sistema hoje que traz bastante segurança e a gente vê redes muito fortes. E também é um gerador de empregos enorme. A gente viu que o setor de franquias hoje emprega diretamente nas nossas unidades franqueadas mais de 1.600.000 pessoas e outras 5 milhões de maneira indireta, ou seja, é realmente um forte gerador de empregos, o que também eu acho que compensa bastante aí para a sociedade. Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. FEComércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. Adriana, você falou muito interessante dessa porta de entrada para o empreendedorismo, que de certa maneira tem todo um sistema que dá segurança no ambiente onde empreender, a gente sabe, no Brasil nem sempre é simples. Eu queria que você falasse um pouquinho mais desse segmento de micro franquias que está ganhando momento, enfim, está ganhando volume nos últimos anos e que dá uma democratizada, né? Democratiza para quem quer empreender. Qual segmento? Dá para falar se tem um segmento que se destaca mais? Primeiro assim, quando a gente fala de microfranquia, que já houve muita confusão no passado do que eram as microfranquias, microfranquia foi um termo criado para a gente mostrar pro investidor, né, pro potencial franqueado, que franquia pode ser para ele também. Porque até um determinado tempo, as pessoas achavam, não, franquia é uma coisa cara, é uma coisa que eu vou precisar de muito investimento, não é para mim. Se eu quiser ser empreendedor, eu tenho que ser empreendedor sozinho, porque custa muito caro. E não, hoje existem franquias a partir de, nem sei, R$2.000, você consegue comprar uma franquia. Tem muita franquia home base, eu já vou falar sobre isso. Mas a gente classifica como microfranquia todas as franquias com investimento inicial total, e aqui eu tô contando taxa de franquia, se precisar de algum equipamento, se precisar de reforma no ponto de venda, enfim, se até R$135.000 está classificada como microfranquia, tá? Então, tudo que eu vou falar é dentro dessa categoria. Inclusive, no nosso portal, a BF tem hoje o portal de franquias mais visitado do mundo, que é o portal do franchising. Ali a gente consegue ter uma base bem sólida de como funcionam essas procuras, né?
E boa parte das pessoas que procuram franquias abaixo de 100 mil. Então, você vê que tem muito interesse por franquias mais baratas, o que é legal. Porque a gente fala que a porta de entrada para o universo do franchising é a maneira que o empreendedor tem de entrar, de se profissionalizar e entrar num negócio com mais segurança e aí com todas aquelas características que eu te falei, né? Treinamento, suporte e tudo mais. E também trazer para legalidade. Aqui legalidade que eu digo para trabalhar dentro da lei, o empresário. Porque muitos desses microempresários, sozinho, fazem as coisas, né, daquela maneira mais independente, mais por fora. E no franchising você consegue trabalhar seguindo todas as regras, porque você vai aprender. A gente vê que o empresário dificilmente sabe de tudo. Eu vejo até... Por mim, sei lá, eu já estudei administração de empresas, já fiz zilhões de cursos e ainda tem um monte de coisa que eu não sei. Tem áreas que eu sou melhor, tem áreas que eu sou pior. A pessoa que está começando o negócio dele, muitas vezes ela é muito boa na área comercial. Puxa, mas como é que eu contrato pessoas? Como é que eu cuido do meu fluxo de caixa? Eu não tenho essa expertise. E na franquia você aprende. Acho que esse é o grande diferencial. Na franquia, ou na microfranquia também, porque aí você vê que é possível, né? Você acaba aprendendo essas áreas onde você não é bom e tem suporte para lidar com isso. Agora, quais são as características diferentes aqui da microfranquia? A gente separa, na verdade, em 2 grupos. Microfranquias puras, microfranquias mistas. Microfranquias mistas são aquelas redes de franquias que têm opções mais caras e mais baratas. Vou dar um exemplo aqui, uma Cacau Show, né, para falar da nossa maior franqueadora do Brasil hoje, que tem as lojas mais caras e tem também o modelo de carrinho, de quiosque, que entra dentro de microfranquia. Muitas vezes, você como um investidor de uma loja maior, você pode ser um investidor. Você, não sei se é o caso da Cacau Show, tá? Só dei um exemplo genérico aqui. Mas você comprando uma franquia menor ou uma franquia de serviço, que tem muita microfranquia home base, onde você trabalha da tua casa, que aí você não tem quase nada de investimento, né, de custo de implantação, muitas vezes depende muito de você, da tua operação, da tua gestão. Então, o investidor tem que saber, primeiro, cabe no dia a dia dele, é isso que ele quer fazer, ele tem que entender quanto de tempo ele vai ter que se dedicar ao negócio, que em alguns casos pode ser um tempo maior do que quando você é puramente um investidor numa outra franquia. Todas as franquias você tem que trabalhar, quase todas. Acho que eu não conheço nenhuma que você possa só, não é um investimento financeiro, que você possa só deixar o dinheiro lá. Mas, de maneira geral, na microfranquia, normalmente o franqueado ele é mais mão na massa do que na outra. E um cuidado muito especial que em microfranquia você tem que ter é nunca colocar todo o teu dinheiro ali. E esse é um erro que a gente vê muita gente fazendo. Porque como é um investimento baixo, às vezes a pessoa pega todo o dinheiro que ela tem na vida e coloca naquele negócio. Só que tem os seus altos e baixos, né? Tem sazonalidade, tem alguma coisa que pode acontecer. Não vou nem falar de outra pandemia, que é para não dar zica aqui. Mas tem alguma outra casualidade que pode acontecer e você pode precisar ter que pôr dinheiro para segurar durante um tempo, ou ter que fazer um investimento a mais. Então, a gente aconselha a pessoa que vai investir em microfranquia, na verdade, em franquia geral, nunca colocar todo o dinheiro dela lá, por menor que seja o número. Porque ele é proporcional a quanto você tem, né? Eu queria falar um pouquinho com você de ambiente de negócios. Você teve a ideia da Noite Bavária nos Estados Unidos, né? Então, começou de lá, trouxe para cá. Só que em 2021... vocês também abriram pontos nos Estados Unidos, né? E aí, como se fosse um caminho de volta, né? Abrindo novos mercados. Mas o que me interessa aqui dessa tua experiência de abrir pontos nos Estados Unidos é a diferença do ambiente de negócios entre Brasil e Estados Unidos. Lá é muito mais rápido, né? Como é que fica essa comparação entre um ambiente mais desburocratizado com aquilo que a gente tem no Brasil? O que a gente já melhorou aqui? O que a gente precisa melhorar? Pode importar, né, de experiência? Foi um pouco antes de 2021, tá? Foi, na verdade, há uns 5 anos atrás. O que eu senti? A gente escutava muito isso do Brasil ser burocrático, mas quando a gente começa a empreender, você não tem muita referência de fora, é o que você acha que é o que é, né? Você se acostuma com essa burocracia toda nossa. Aí você vai abrir uma empresa nos Estados Unidos. E pra gente foi assim, não estou mentindo. Eu tava com meu ex-marido, que inclusive ficou 20 e poucos anos comigo na empresa e fez a empresa crescer junto comigo. A gente
foi conversar com o David, que é esse americano que eu te falei, porque tinha alguém interessado em abrir em Portugal e a gente foi falar com ele para ver se ele fornecia o equipamento dos Estados Unidos, que era mais fácil, enfim, para ver se a gente fazia alguma, né, transação, alguma coisa nesse sentido. E ele falou assim, por que vocês não montam o modelo de vocês aqui? Aí a gente achou até estranho na hora, mas montar aqui como? Isso foi, olha, eu lembro exatamente quando foi, porque a gente foi passar o Natal nos Estados Unidos, então foi entre Natal e Réveillon, tá? Mas como assim montar aqui? Monta um quiosque aqui nos Estados Unidos, porque a gente não tem esse modelo. Aqui no Brasil, a gente tem vários produtos, as bandejinhas na frente, a gente vende em vários tamanhos. Enfim, foi tudo criado aqui. Nosso logotipo, nosso mix de produto, maneira de vender. E lá não, lá ele tem um produto vendido de uma única maneira, na panela que você enche o pacote e vende para o cliente. Não tem toda essa experiência. Aí a gente falou, poxa, legal, vamos montar aqui. Voltamos para o Brasil, na primeira semana de janeiro a gente voltou para lá, a gente teve uma reunião no Brasil, que isso demorou, tá? Falar com o advogado aqui para entender o processo brasileiro abrindo lá, mas uma vez acertado isso, fomos ter uma reunião, a gente estava com um sócio nos Estados Unidos, fomos ter uma reunião com o nosso contador lá de manhã, num dia de manhã. Então tá, a gente tem que abrir uma empresa assim, assado, com essas condições, ok. Aí ele falou, tá bom. A gente saiu do escritório e foi almoçar. A gente nem tinha pago a conta ainda, chegaram todos os documentos da empresa aberta. Aí eu falei, que é isso? É a tua empresa. Eu falei, como assim? A gente já abriu a empresa? É automático. A gente já estava com todos os documentos da empresa aberta em 2 horas. Menos de 2 horas, no tempo da gente almoçar. Aí eu falei, bom, mas agora deve ter que ter alguma outra coisa, né? Ele falou, não, agora no dia que você for abrir o quiosque... vai passar lá o pessoal do FDA para fazer a vistoria. Eu falei, então agora tem mais um monte de burocracia, porque a Anvisa aqui no Brasil é bem rigorosa e a gente tem, nossa, materiais gigantescos para entender as nossas regras. Lá não, ele deu uma folhinha com bullet, assim, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tipo, meia dúzia de itens. Aí, a gente falou, será que é só isso mesmo? Enfim, abrimos o quiosque, deu o horário lá da abertura, chegou o fiscal lá do FDA, aí ele olhou, então isso aqui tá ok, isso aqui tá ok. Aí ele olhou 2 pontos, aí ele falou, aqui tem que ter um lugar para descarte de água e vocês não têm. Aí a gente usou o nosso modelo do Brasil, porque nosso quiosque é um quiosque que não tem ponto de... Enfim, falar tecnicamente que não tem ponto de esgoto, a gente tem que levar um galão lá pro descarte do shopping. Aí ele falou, e não é que o fiscal veio todo cheio de, vou dar um... né? Ele já falou assim, olha, nesse shopping específico, você não pode descartar água lá. Aí... Ele mesmo que deu a sugestão de como resolver o problema, que eu já achei incrível. Ele falou assim, se você conseguir falar com algum dos restaurantes daqui, você pode pedir para descartar no restaurante. Aí é só a pessoa do restaurante vir e assinar aqui que ok. Eu falei, bom, vamos fazer isso. Aí depois eu já te conto o que a gente fez nesse sentido. Aí o outro ponto, ele falou, nessa pia tua, porque tem uma pia de água que passa assim, né, de água portátil, você não tem água quente. Aí, jeitinho de brasileiro. Mas não precisa de água quente, nosso produto não... Aí ele falou, não, mas se tá escrito na regra, precisa. Então, esse é um ponto. É mais fácil, mas você não... A regra é a regra, não tem jeitinho nenhum, você tem que seguir a regra. Só que é muito pró-empresário, e aí é que tá a maior diferença. Porque não é algo que é assim, vou dificultar a tua vida... Vou vender dificuldade para te... Vou te dar dificuldade para te vender facilidades. Não, eu vou te ajudar a você prosperar aqui. E aí, o próprio fiscal falou, aqui do lado tem uma Home Depot, se você for lá e comprar essa peça, você encaixa aqui, isso aqui faz sair água quente. Eu volto daqui a meia hora, se você quiser, e aí, se tiver tudo certinho, eu já te autorizo a entrar. Ele lacrou o nosso quiosque, então a gente não podia funcionar enquanto não tivesse com esses 2 pontos. Aí, o primeiro ponto, entra um pouco da parte que eu adoro do franchising, que é o networking. Tinha um espoleto, isso aqui foi no Florida Mall, lá em Orlando, para quem conhece o shopping, talvez já tenha visto o nosso quiosque lá. Aí contatos, né, do nosso mundo de franquias, que o pessoal se ajuda mesmo. Eu lembro que eu liguei lá mandei uma mensagem pro Tom, o Tom já me passou o contato do gerente dele, da pessoa que cuidava da loja, eu falei com ele assinou para mim, resolvemos o primeiro problema, compramos a peça, resolvemos o segundo e abrimos o quiosque. Então é isso, é aquela visão pró-empresário. E ele ainda saiu desejando sucesso e prosperidade. Isso é
incrível. É simples, é fácil, tem que seguir a regra, só que a regra é clara. Acho que esses pontos são fundamentais e é bem diferente, porque aqui a regra a gente não entende. O nosso sistema tributário é um deles, né? Sim. A gente não entende. Cada estado é uma regra diferente, em cada cidade que a gente vai é uma interpretação diferente também do fiscal. E agora, o que isso traz? Uma competição muito maior. Aí é que o bicho pega, porque todo mundo lá pode ser empresário. Então, aí você tem que ser muito bom em preço, tem que ter preços bons, você tem que ter o melhor produto, enfim. Essa competição é muito grande nos Estados Unidos. Pra gente finalizar, eu queria que você falasse sobre expectativas Tá para bom. esse finalzinho de ano que a gente tem, poucos meses, e para 2024. Queria que você falasse, claro, da Nut, mas Do universo de expandisse franquias. do universo de franquias. Tá bom. Bom, na BF, a nossa expectativa para terminar 2023, né, na verdade, pro próximo ano aqui, é um crescimento de 9,5% a 12%. Isso é expectativa, com crescimento de empregos também de 10%, de geração de empregos, e de número de redes franqueadoras de 4%, tá? Então, a gente prevê ainda um crescimento pelo que a gente vê acontecendo. O que nós percebemos, como eu te falei, delivery é uma das coisas que veio, que incrementou um pouco, que fomentou isso. A gente teve um crescimento nesse último trimestre, num dos setores que estava mais em baixa, que foi moda. Moda voltou a subir, foi legal ver isso. Turismo, hotelaria e turismo também foi outro setor que cresceu nesse último período e mostra um pouco das pessoas voltando às atividades presenciais, voltando a viajar, a frequentar eventos. Isso fomenta muito a economia, evento, viagens, contatos pessoais, porque aí você compra roupa nova, você compra maquiagem, você compra passagem, hotel, não é? Vai comer fora, movimentos restaurantes. Então, a gente tem visto realmente a economia girar para cima de novo. Claro que com os seus desafios, e são grandes, né? Desde desafios de taxas de juros, desafios de contratação de mão de obra, que eu te falei que esse está grande, e essa incerteza aí da reforma tributária, que é algo que as pessoas ficam meio se segurando um pouco, deixa eu ver o que vai acontecer antes de eu investir. Então, tem isso ainda para a gente lidar. Adriana, eu queria agradecer muito a nossa conversa. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E queria agradecer a vocês que estão nos assistindo até agora, também pela audiência. Até a próxima.